Olá, queridos, graça e paz, graça e paz. Nós estamos começando aqui o nosso podcast de hoje. E hoje é um podcast especial porque eu estou aqui com a guerreira, minha mãe, Janete, diaconisa Janete. E nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a vida com Deus, a vida familiar, as coisas que vivemos no dia a dia, né? E ela está aqui comigo hoje para a gente estar batendo esse papo muito interessante. Eu queria que você, que já está aí, já pudesse compartilhar conosco. Vai dando a sua compartilhada, né, com as pessoas e, além disso, fazendo comentário do que você está achando desse podcast de hoje. Quando minha mãe falou assim, eu quero dar meu testemunho e tal, e ela é assim, negócio de deixar para amanhã não existe. Tem que ser para já, né, não, mãe? É verdade. Então, tem que ser para já, para agora, e nós estamos aqui com essa incumbência e vai dando aí o comentário, vai falando alguma coisa, porque nós já estamos ao vivo. Eu queria saber se o som tá legal, em primeiro lugar, a gente tem que saber, né, para ver se você está recebendo bem. Se precisar dar um ajuste aqui, alguma coisa, fala com a gente para ver se a gente precisa melhorar, tá bom? Então, eu quero muito ouvir minha mãe, conheço um pouco da história, né? Apesar, porque eu sou o filho mais velho, né? Então, mas antes de eu nascer, eu conheço alguma coisa que ela já contava, mas quem sabe ela vai lembrar de muitos detalhes hoje e vai também falar do seu testemunho de vida. E eu tenho uma coisa para falar. Se não fosse a minha mãe junto comigo no meu ministério, talvez a gente não estaria aqui hoje, tá? Porque eu tenho muita gratidão por ela ter me apoiado até o dia de hoje e ser uma guerreira, uma diaconisa que é pau para toda a obra, e eu falo aqui na igreja. Melhor diaconisa que eu tenho é a minha mãe, porque ela não tem tempo ruim, não tem chuva, não tem sol, não tem dor, não tem doença, não tem nada. Ela está aqui pronta para servir ao Senhor, fazer a obra de Deus. Eu queria apresentar ela aqui, diaconisa Janete. Amém. E em fevereiro fez 80 anos, nós tivemos aqui uma linda festa de gratidão a Deus pela vida dela. E eu queria já que ela já começasse a contar aqui um pouquinho da sua vida, desse a saudação inicial para a gente ir conversando. Eu vou perguntar, a senhora vai falando, tá bom? Tá bom. Então, dá a sua saudação primeiro aí aos irmãos que estão participando. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. E meus amigos que estão me ouvindo, a boa noite. Amém. Glória a Deus. Então, já tem uma pessoa lá, queria que você que está ao vivo aí, já fizesse um comentário para a gente já. Se quiser fazer pergunta também, pode, ficar à vontade, tá? Mãe, deixa eu te perguntar. A senhora foi criada na igreja, não foi? Foi. Foi criada na igreja, mas um tempo, quando fez, não sei, 18, 19 anos ou 20, né? 19 anos, quando foi casar com meu pai, ela se desviou. Ele também se desviaram. E me parece que eles não quiseram o casamento deles, alguma coisa assim, né? A senhora teve que fugir, saiu, casou contra a vontade, não sei o quê. Como é que é essa história aí? Conta aí pra gente. Não. Fala aí. A história é o seguinte. Fala aí. Que eu estava na igreja e dizer a verdade, né? Que o casamento, nós casamos, conheci ele porque ele era cunhado de uma pessoa que eu me amamentei no seio dessa senhora. Uhum. Então, a gente se conhecemos por ali, começamos a conversar e tal, e ele não era muito cristão, não era muito da igreja. Era meio lá, meio pelau lá, todo mundo. Cá. Mas assim mesmo, por causa da minha desobediência, eu comecei a querer namorar com ele. Bom, tudo bem,
me casei, tive meus filhos, né? O meu casamento foi pelo civil. Só casei com ele pelo civil. Não pude me casar com ele na igreja, porque eu estava fora da igreja e eu sentia que eu falei com a minha mãe, eu queria saber por quê. Nem a minha mãe, ela queria saber por que é que você não quer casar na igreja. Eu não quero casar na igreja, mãe. Eu não quero casar. E naquele tempo era meio complicado isso, né? Era meio complicado. No casar na igreja, aconteceu alguma coisa, né? Aconteceu alguma coisa. Eu falei, não, mãe, não aconteceu, mas acontece que ele não é muito crente. E eu já estou fazendo as coisas que não é agradável a Deus. Então eu vou me casar pelo civil. Aí minha mãe arrumou, às pressas, correndo, e nós casamos. Uhum. Eu vim para aqui, para Miguel Couto, arrumei uma casa. A senhora morava onde quando Bom, eu morava no Morro do Querosene. Morro do Querosene. Morro do Querosene. Sim. Aonde está ainda até hoje a minha casa lá. Morava ali, quem está morando até na casa é o meu sobrinho. Então, eu comecei, falei, não, mãe, vamos já arrumar esse casamento, a gente vai casar. Minha mãe comprou um chapéu, porque naquele tempo usava chapéu. As moças não tinham esse negócio de botar vestido e depois botar véu, botar grinalda. E eu falei, não, mãe, compra um vestido simples, eu vou casar. Aí minha sogra fez aquela festança, foi para lá e tal, nós casamos. Mas eu já tinha arrumado. Quem arrumou a minha casa foi eu mesmo. Eu não mandei nem colega, nem ninguém arrumar minha casa. E aí vim morar aqui em Miguel Couto, que era uns quartinhos que a dona Leda fazia para alugar. Eu vim morar ali. Conheço essa história. Essa aí vai. Morou no quartinho da dona Leda. Isso. Aí eu comecei, arrumei o quarto e tal. E dali a gente começamos, ou vai para a igreja ou não vai. Aí ele, eu não vou mais para a igreja não, se você quiser ir, você vai. Eu falei, mas para mim sozinha eu não vou. E nós ficamos ali naquele quartinho, minha sogra tinha uma lojinha do lado também, e ela me dava uma força, porque é filho dela, né? Ela me dava uma força. Aí ela falava assim para mim, ela falou assim, não, Janete, a gente vai te ajudar, mas vocês vão ter que ter a casa de vocês mesmos. Eu falei, eu creio que eu vou ter minha casa. Aí eu comecei a pedir ao Senhor, nós casamos, fomos para lá, o dia do casamento e tal, foi muito bem, e começamos. Aí apareceu, ele falou assim, olha, eu vou num bloco lá dentro, que era no Bariri, né? Eu vou num bloco lá dentro, você quer ir comigo? Aí eu falei, para mim não deixar ele ir sozinho, eu fui. Cheguei lá no bloco e comecei, eu falei assim, mas é diferente da minha igreja, né? Não é assim não. Aí e aquela empolgação, eu me empolgada, e comecei ali no meio dele, ele cantando, batendo, e que ele era muito farrista, né? Então, aí comecei. Mas tudo foi pela desobediência, que eu não deveria fazer isso. Né? Eu deveria esperar no Senhor e não esperei no Senhor. Então, começou a luta por ali. Aí, minha sogra não tinha, eu não podia, aí ele ficou desempregado, na época logo do casamento, ficou logo desempregado. Eu não podia trabalhar também porque ele tinha um pouquinho de ciúme, não deixava eu ir para lugar nenhum.
Aí eu peguei, só tinha que sair com ele. Aí eu falei, então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse bloco aí. Aí comecei. Arrumei uma máquina e comecei, que a minha mãe tinha me ensinado um bocadinho de costura, que eu sempre fui habilidosa para costurar. Aí eu comecei a costurar, comecei a fazer as fantasias, e dali, eu não tinha casa, ainda estava na casa da minha sogra. Aí minha sogra me empurrava, me chamava para a igreja, eu ia para a igreja. Quando eu via ele no baile dançando, eu chegava, puxava ele, puxava ele, querendo bater nas mulheres que estavam dançando com ele, tudo por desobediência. Então, deixa eu só aqui para a gente entender. Olha só, para você ver a questão da pessoa, da jovem, da adolescente, né, mãe? Do jovem que foi criado, às vezes, na igreja, mas por causa de um relacionamento, por causa de uma paixão, né, acaba saindo da igreja, aventurando no mundo, experimentando coisas que não existiam na igreja. Quer dizer, minha mãe nunca foi negócio de samba, nunca foi negócio de bloco, de carnaval, nem nada, nem meu pai. Só que ele era, né, ele me contava umas histórias que realmente... E aí, o que aconteceu? Ela se envolveu com o bloco de carnaval. Até aí eu sei. E depois do bloco de carnaval, teve envolvimento com o espiritismo também. E espiritismo também. E como é que foi isso aí, mãe? Aí o espiritismo. Aí quando eu cheguei lá na... Aí já estava esperando você. Porque eu... Aí você é o mais velho. Ela tinha 20 anos, né? Quando eu nasci, ela tinha 20 anos. 20 anos. Então, aí eu saía, ia para lá para mamar macumba, e tudo bem, e comecei a frequentar. Frequentava a macumba e o bloco de carnaval. Aí quando tinha o carnaval, até o santo aqui em Miguel Couto, eu saí, fui para Nova Iguaçu, nós ganhamos... Lembro disso, que quando eu era adolescente a gente tinha... Meu pai criou o bloco de samba Unidos do Bariri. Unidos do Bariri, né? Arrumou um ripnique, um bumbo, um pandeiro, um tarol, e aí juntou gente, foi juntando. É verdade. E naquela rua, era uma rua mais movimentada, não era? Era mais movimentada, era uma corda do meu portão na esquina. Movimentadíssima. E todo mundo ali se dava muito com a gente, muita criança. Muita amizade. Muita gente mesmo. Era um tempo até bom, né? Mas um tempo sem Deus, né, mãe? Sem Deus. Tempo sem Deus. Aí, mas não é assim que Deus quer. Deus não quis assim. Uhum. Aí veio você, entendeu? Eu ali no bloco, dançando, sambando. Uhum. Ainda não era porta-bandeira. Depois que eu fui ser porta-bandeira, quando falecido, que é o Giovanni. Deixa eu só... Teve o GG. Teve eu, GG, Solange, Giovanni... Não, Giovanni e Rosângela. A Kelly não existia ainda. Não. Então, fomos lá, fomos dançando, fomos bem, mas só que tem que o Senhor, ele não queria que eu ficasse ali daquele jeito. Uhum. E o Senhor me tocava. Às vezes eu estava com bloco, assim, eu falei, meu Deus, eu não podia estar na igreja louvando, que eu era professora de criança, eu era da mocidade, eu cantava no grupo das irmãs, ensaiava as irmãs, era dirigente do grupo das irmãs. Olha aí. E eu sentia muita falta. Eu falei, não estou certa. Eu não estou certa aqui. Uma coisa me incomodava.
Mas por causa da minha desobediência e não querendo voltar atrás. E aconteceu muitas coisas comigo, né? E foi daí por diante, e a minha luta, uma luta, aí eu chegava no alicerce da minha casa, porque eu morava com a sogra, com ele, dentro de um quartinho. Eu falei, meu Deus, mas eu não estou bem assim, eu quero minha casa, eu quero minha casa. Eu pegava no alicerce, eu orava muito, eu chorava, eu falava, Senhor, eu quero minha casa, mas eu não tenho ânimo para mim poder me levantar, eu não sei como. Se eu for para a igreja, ele vai ficar no mundo. E é aquele tal de ciúme que não deixava, né? O ciúme também, que não deixava. Como é que eu vou? Cheio de mulher, que ele era cheio de mulher na rua. Eu falava assim, meu Deus, como é que eu faço? E teve uma menina que ele namorou, ela chegou a fazer um feitiço para mim. Eu tenho marcas, porque eu fui atropelada. Aí, quando eu cheguei, a menina, a mãe dela tinha falado para mim. Hoje em dia, essa menina, ela é cristã, ela me abraça, me beija, entendeu? E fui por ali. E depois eu fiz a minha casa, nós morava ali, com muito sofrimento para criar o meu Olha, filho. sofrimento, muito. Muito, Enchia a casa, todo final de ano era chuva, enchente na casa, era coisa... Era um caso sério. Caso sério. Eu tinha que levantar. Então, daí veio os meus filhos todos, e eu batalhando sozinha. Ele só havia desempregado, sem trabalhar, e eu ali lutando. Minha mãe sempre trabalhou para fora, passou roupa, lavava muita roupa para fora, fazia muita faxina. Sabe que na casa dos outros, você vai fazer as coisas, mesmo que seja sua sogra, ou que seja qualquer pessoa, nunca tá bom. Claro, Nunca tá bom. E a minha sogra lavava a roupa para fora, ela falou assim, Nete, a única coisa que eu vou fazer para você é o seguinte, você me ajuda a levar as roupas, que ela lavava a roupa para fora, e naquele tempo era o lençol de linho. Eu com meus filhos todo grande, já grandinho, aí eu subia, ia lá ajudar ela a lavar, ajudar ela a passar. Uma vez ela pegou o lençol de linho e falou assim, você vai passar esse lençol aqui, que é para você aprender a passar roupa. Eu falei, tá bom, então eu vou pegar. Eu chorando, a lágrima descia no meu rosto. E ela falou, aí quando ela abriu o lençol, que ela falou assim, não é assim, você vai desmanchar tudinho e você vai tornar passar esse lençol, que a gente vai entregar essa roupa amanhã de manhã. Eu peguei o lençol, passei, que a minha sogra era muito rígida e era muito legal comigo também, né? Que a gente não pode falar, né? Com certeza, tinha o lado bom tinha o lado e tinha o lado ruim também. Tinha o lado ruim também. Todo mundo tem, né? E dali eu fui. Minha vida não era brincadeira, não era. Eu lutei muito para criar os meus filhos e hoje eu tenho a minha filha também, que é a Kelly, que é a pastora Kelly, né? E tenho meus filhos e dou muita graças a Deus por eles estão na igreja servindo ao Senhor. Porque quando eu voltei para o Senhor, eu voltei com um choro. Eu me arrependi daquilo tudo que eu estava fazendo. Esse daqui foi nascido no quarto da avó.
Meus irmãos, vocês estão ouvindo aí, ó. Tá aí quem eu estou vendo aí que está ouvindo? É o Tiago, pastor Tiago, diaconisa Andréia, a Kelly, tá, a pastora Kelly, minha irmã, filha dela. Vai compartilhando aí, gente. A história vai crescer. A gente vai chegar no... Né? Eu nasci num quartinho? Como é que foi isso aí? Você nasceu num quartinho. Uhum. Então, eu tinha que chamar a parteira. Naquela noite, a minha sogra já estava muito cansada, que ela tinha levado roupa lá embaixo, e eu com aquele barrigão teu, né? E passando mal eu passando mal para você nascer. E a luta muito grande, ele não estava em casa, era de madrugada, e tinha que subir o morro para chamar a parteira. Subiu outro morro para subir lá para chamar a parteira. E a parteira veio em casa, me atendeu. Você foi nascer de madrugada, né? Nasceu de madrugada. Nasce de madrugada. Você nasceu de madrugada. Sim. E a minha luta. Irmão, dali, de 6 em 6 meses, eu tinha um filho. De 6 em 6 meses. Aí, de você, veio o Genivaldo. Que é um ano de diferença. De diferença. Veio o GG. Quase no mesmo dia. Né? Nós nascemos no mesmo mês, no ano diferente. No ano diferente. Então, a minha luta continuou. Aí, passou. Veio a Rosângela também, né? A Rosângela. Solange primeiro. Solange primeiro. Depois a Rosângela. Depois a Rosângela e depois foi o Giovanni. Né? Diz a Rosângela que primeiro veio o Giovanni, depois ela. Mas eu confundo muito isso aí. Então, irmãos, foi essa luta. E quando eu perdi o meu filho com relâmpago e trovoada lá dentro... Deixa eu só aqui, ela vai continuar aqui, só para dizer o seguinte. Era época de carnaval, passou Natal, e aí teve os ensaios, né? Você sabe que escola de samba ensaia muito, e a gente tinha um terreno que era em frente à nossa casa, que era a quadra de samba, que virou a quadra. Quer tirar o casaco? Pode tirar. Era a quadra de samba. E aí tinha aquele terreno. E todo ano a gente ensaiava, e estava todo mundo empolgado, que a gente já tinha desfilado em Nova Iguaçu, saiu de Miguel Couto. Na escola de samba é isso, né? Começa num bloquinho, daqui a pouco vai crescendo. Aí chegamos a desfilar em Nova Iguaçu, e parece que ia ser o segundo ano que ia desfilar em Nova Iguaçu. Ia ser o segundo ano. E todo mundo animado, nossos irmãos, né? Eu, meu irmão, envolvido lá na bateria, na capoeira, em tudo. A minha mãe envolvida lá, costurando as roupas, as fantasias. Ela já era porta-bandeira e tudo. E o que aconteceu? Num dia de janeiro, que eu não me recordo a data, eu acho que foi um dia 9 de janeiro, muito relâmpago, muita trovoada. 19, né? 19. E ele foi jogar bola numa tarde e subiu em cima de um pé de manga. Tinha 12 anos, né? Tinha 12 anos. E ele subiu no pé de manga e o relâmpago veio e pegou ele em cima do pé de manga e pegou o filho de um irmão lá no meio do campo. A pessoa já era adulta, né? Já era uma pessoa adulta. Pegou lá em cima, no meio do campo. E morreram os dois eletrocutados. Ele estava em cima, ele estava com a pulseira de prata, parece? De prata. Em cima da árvore. Aí caiu em cima do teu irmão, que é o Giovanni. Aí o relâmpago matou instantaneamente. Isso foi notícia no Brasil todo, né? Saiu em vários jornal. E eu realmente fiquei muito abalado, transtornado com aquilo. Parece que eu tive até um surto nessa época. Teve. Né? E o que aconteceu? O tempo foi passando.
acabou o samba. Acabou, não tinha mais samba. Parou também de frequentar terreiro. Não. Né? Sim, aí já veio a Kelly. Aí, quando eu perdi o menino, eu falava assim, eu vou querer outro filho, mas eu quero é homem. Aí, porque a mãe tem aquele negócio, né? Perder o filho, que é outro homem para poder... Mas tipo, não era assim que Deus queria. Uhum. E veio a Kelly. Eu falei, olha, eu acho que eu estou grávida novamente. Mas eu acho que é um homem. Eu empolgada, pensando que era um homem, mas era a minha filha. E o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece nossos pensamentos, Ele sabe que eu não era dali, que eu não podia ficar ali. Do jeito que eu estava. O ambiente não era agradável, né, para mim ficar ali. Então, eu tive essa filha, né? E quando ela fez 7 para 8 meses. 7 para 8 meses, eu perdi minha filha. Ela nasceu perfeita, mas quando ela fez 8 meses. 8 meses. 8 meses, eu perdi ela. Irmãos, só mesmo o Senhor que me deu graça, entendeu? Eu estar até aqui com meus 80 anos e contando para vocês o que Deus pode fazer na nossa vida. Entendeu? O que Deus pode fazer. Tanto Ele pode tirar, como pode dar. E eu confio muito no Senhor. E Deus é o seguinte, irmão. Deus, Ele... Tudo coopera, né, diz a Bíblia, para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados para o seu decreto. Quando o nosso irmão faleceu, houve aqui um transtorno, essa coisa toda, mas a Kelly, com 8 meses, mais ou menos, morreu. Literalmente morreu. Eu lembro até hoje que meu pai falou, Janete, não adianta mais chorar, porque nós vamos arrumar, botar na mesa. Na mesa, porque perdemos nossa filha. Eu falei, não, mas não é assim. A senhora fez um voto com Deus, né? Eu fiz um voto. Olha como é importante o voto. Eu falei com o Senhor. Senhor, eu levanto primeiramente esse daqui, que é o pastor Paulo César, que é o meu filho e é o meu pastor. Eu chamei ele e falei, filho, vai lá, chama a vovó. Chama a vovó, que a tua irmã está morta. Vai lá. E vou chamar. Ele foi se arrastando, era um valão, irmão. Eu com medo do menino cair dentro d'água. Cair dentro d'água e ali mesmo eu falei, meu Deus do céu, e cadê? Eu não posso sair daqui. E o menino, eu falei, vai lá, puxa a roupa da vovó. Puxa a roupa da vovó e traz ela. Puxa ela. Aí ele puxou. Ele foi e trouxe a vovó. O que está acontecendo? Ela chegou. Eu já tinha quase 20 anos, né? Já era bem... Não. Não, por causa da Kelly. Kelly tem 20 anos mais nova do que eu acho. Praticamente. Então, você foi lá, chamou ela. Ela desceu. E quando ela chegou dentro do quarto, meu quarto, irmãos, estava cheio de macumbeiro. Cheio de pessoas que só Jesus. Tudo sentado à beirada da cama, para depois, bater palma. E eu servia eles todos, estavam ali, junto comigo. Aí, de repente, quando a minha filha fechou os olhinhos e fundou isso aqui, eu falei, pronto, acabou. As unhas todas roxas. Eu falei, Senhor, eu desviada dos caminhos do Senhor, irmão, eu batia com a cabeça nas paredes.
Eu batia com a cabeça nas paredes, gritando, Jesus, Jesus, me acorde, me acorde. Eu não posso, mas tu pode. Dá vida à minha filha. O Senhor soprou no meu ouvido, volta para minha casa, eu dou vida a ela. Aí eu comecei a orar e pedir ao Senhor. E o Senhor respondeu que a minha sogra levantou a minha filha para o alto e os macumbeiros tudo olhando para a minha cara, eu quero ver. Agora que eu quero ver. Mas Jesus ressuscitou a minha filha. Trouxe a minha filha de volta. Me deu ela de volta. Em nome de Jesus, irmãos. Crer no Senhor Jesus, porque tudo Deus pode fazer, o Senhor pode fazer, mas tu tem que confiar no Senhor. E eu comecei, dobrei meu joelho, batia com a cabeça no espelho, que tempo de quebrar, eu também vou embora, eu vou porque minha filha não vai, eu já perdi 2, vou perder outro, eu perdi um, vou perder outro. Não posso acontecer isso, Jesus. Senhor, e ele sentado, deitado no sofá, ele falou assim, já que foi, minha filha, dá um banho nela, bota ela em cima da mesa. Eu falei, não. Minha sogra veio e falou assim, levantou a minha filha o alto. Eu lembro disso. Levantou para o alto e disse assim, Senhor, conforme tu ressuscitaste a Lázaro, ressuscita minha neta agora. Tu vê o estado dessa casa, Jesus? Irmão, eu não tinha nada. Não tinha nada. Mas Jesus me deu minha filha de volta. Hoje é uma pastora. O médico falava para mim que não podia. Eu carregava essa menina pesada. Eu joelhava no meio da rua. Os outros... Depois que ela ficou grandinha, ajoelhava no meio da rua para me dar socorro, para levar ela para o médico. Eu lutei muito com a Kelly. Hoje é uma pastora, serve ao Senhor. Irmãos, é isso aí. Não sai dos caminhos do Senhor. Não se entristeça, não se iluda com o mundo, que o mundo não tem nada para nos dar, mas Jesus tem. Viu aí? Jesus tem. E eu creio no Senhor Jesus. E minha filha está aí, tenho minhas netas, estou feliz com o Senhor, porque eu falava, Senhor, depois de eu já velha, eu chegava nos centros de macumba, eles falavam, aqui não é teu lugar. Uhum. Não é teu lugar aqui. Porque o Senhor tem uma obra para fazer na minha vida. Glória a Deus. Viu aí, gente? Testemunho maravilhoso de cura, de milagres. Quantos milagres Deus fez, né? Não só esse. Não só esse. Mas foram muitos milagres. Olha aqui o milagre aqui, ó. Ó, eu também, né, que estava aí. Esse é um milagre. É. Irmãos, eu dobrava. Eu dobrava aí. De cabeça na porta do banheiro para salvar essa vida aqui. É, meu irmão. Brincadeira. Só Jesus. Porque eu aprontava. Não aprontava no sentido de não fazia nada de mal para ninguém, não era nada. Mas infelizmente era viciado. Comecei a fumar. Bebida. Porque fui criado num ambiente assim, né? A questão do ambiente, ele tem muita importância na vida da criação de uma criança, verdade, né? É verdade. Não existe aquela frase assim, né? Que eles falavam, mas a gente não obedecia. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Mas a gente fazia o contrário. Via eles fumando, via eles bebendo, via muita gente dentro de casa e a gente acabou entrando. Saía medindo as paredes. Então eu bebi muito cedo, né? Com 13, 14 anos já bebia, fumava
mas também trabalhava. Eu sempre trabalhava Sim, muito. A gente, desde cedo, 13 anos, já estava trabalhando em empresa. Naquele tempo não podia muito, mas era mais fácil do que hoje. Porque eu não dava dinheiro para comprar presentinho para a namorada, não. Vai trabalhar para comprar. Exato. E tinha aquele compromisso também, via a dificuldade que tinha dentro de casa. Então, tinha que trabalhar para dar aquela ajudinha em casa, porque não era muito fácil, né, a vida. E a gente, muitas vezes, né, lembro até hoje, quando criança, tinha que ir atrás do caminhão que jogava detrito de restos de alimentos no lixão para a gente. Verdade. Catava, ia lá, buscava no carrinho de mão, no saco, trazia para casa para tirar as partes melhores, né? Melhores para comer. Para comer, fazer aquela sopa. Então a gente vendo essa necessidade toda, essa luta toda, eu fui trabalhar muito cedo, trabalhar duro, em olaria, eu e meu irmão. E aí a gente foi criado assim. Mas final de semana era bebida, era farra, relacionamento muito cedo, né? Com meninas, com mulheres. E isso me levou a um caos, né? Eu tive várias overdoses de bebida, não de maconha, cocaína, essas coisas, eu nunca usei isso, mas bebidas, eu bebia muito, a ponto de eu desconhecer as pessoas. Era verdade. Não era, não? Era. A ponto de eu não saber quem era quem. E aí era uma coisa muito... Depois fui para o quartel, fui para o exército, e ali também continuou os vícios, mas Deus foi tão glorioso que usou uma pessoa que tinha recentemente voltado para a igreja, Natanael, que era um evangelista, um diácono evangelista, e foi na nossa casa evangelizar, né? Tentar resgatar minha mãe, que eram muitos amigos, foram criados juntos praticamente, e aí ele começou a evangelizar minha família, e eu cheguei em casa, eu ouvi aquela palavra, e quando eu recebi o convite para a igreja. Era um culto de criança. Culto de criança. Aí eu fui naquele culto, e ali foi a minha última vez no mundo. Eu aceitei a Jesus ali, e com 19 anos, foi em setembro de 85, lembro quando fosse hoje, e ali eu me converti, porque minha mãe também já tinha ido, né, antes, né, mãe? Já. A senhora já estava indo, já estava indo, e ali eu me converti, depois foi Zanza, Rosângela, depois foi Solange, que foi na nossa família, e até hoje eu sirvo ao Senhor, graças à oração da minha mãe. Por isso que eu acho que é importante, gente, a gente acreditar. É verdade. Né? Na oração da mãe, eu acho que você tem que acreditar. A oração sempre é importante. Uma oração de mãe acho que é mais poderosa, né? Tem isso, né? Então, graças a Deus, teve essa mudança na nossa vida. E aí nós servimos a Deus ali, né, muitos anos, né? Muitos anos. Chega só um pouquinho mais perto aqui. Né? Muito tempo. Isso. Muitos anos nós servimos a Deus ali na Assembleia de Deus de Xangri-Lá Torres. Saudoso pastor Osvaldo. E ali eu fiquei 10 anos. Ali eu fui estudar teologia, fui aprender a evangelizar, fui aprender a pregar. E Deus fez uma grande obra na minha vida ali. Aleluia. Glória a Deus. Hoje a gente tem, nem todo mundo na nossa família, né? Está faltando que é o GG, se entregar totalmente, né, a Jesus. Em nome de Jesus. Mas ele vai chegar nesse ponto em nome de Jesus. E depois mais tarde Deus nos deu o nosso ministério. Depois de eu caminhar também por algumas igrejas, né, eu dirigi algumas igrejas. Nesse tempo era muito longe, ela não podia me ajudar. Mas depois, quando nós começamos esse ministério aqui, há 25 anos atrás, eu tive a honra, o prazer, a grata satisfação de ter a ajuda da minha mãe comigo. É e até hoje ela tem esse... Eu não deixo, não. Não deixa. Então, olha o exemplo. Pode fazer chuva,
pode fazer sol, pode estar com dor, pode estar com glicose alta, pode estar o que for. Não deixa vir à igreja, não. Ela está na igreja. Então, isso eu acho que devia ser seguido por muita gente. Muita gente devia seguir esse exemplo. Tá fora da igreja. Não, mãe, tem gente que qualquer coisinha, tá chovendo, tô resfriado, não vou, tô com dor, tô isso, tô aquilo. Aborrecido com o irmão, não vai à igreja. Né? Me aborreci com o irmão fulano, ele não olhou para minha cara, não falou comigo, disse Pai do Senhor. Essa aqui nunca teve problema de dizer assim, hoje eu não vou não, hoje eu estou chateada. Gente, como é que pode uma pessoa estar chateado com alguma coisa e não vir na igreja? Comente aí, irmão, você que está aí já. Temos aí, várias pessoas. O Jefferson está aqui. O Jefferson está dizendo, minha avó amo intensamente. O Gerson Ribeiro também está falando a paz, tio. O Valdemar, irmão Valdemar, pastor Valdemar está falando, glória a Deus. O Anderson Caetano está dizendo, Diaconisa Janete, uma bênção, uma mãezona espiritual. Tem mais gente que comentou aqui, mas deu sumida aqui nos comentários aqui. Mas eu vi mais gente aqui. Eu vi pastor Tiago comentando. Vamos ver se eu consigo ver outros comentários aqui, que eu sumiu aqui do negócio aqui. Então, o que acontece? A Kelly também comentou, a pastora Kelly. Então, o que acontece? Precisamos ter pessoas assim como exemplo de vida. Eu, para mim, é exemplo de vida. É verdade. Eu acho que eu sou mais ou menos igual a senhora. Eu queria voltar a ser mais nova para mim poder trabalhar muito mais na igreja. Exatamente. Né? Mas... ela, por exemplo, a Andréia e o Natan estão assistindo. Deus abençoe a Andréia e Natan. Obrigado aí por estar assistindo esse testemunho maravilhoso. Abençoa, Jesus. E o que acontece? Olha o exemplo. Eu acho que eu sou um pouquinho, né? Eu gosto de ver bons exemplos e eu gosto de seguir. Tem coisa que a minha mãe faz, de atitude dela. Por exemplo, não guarda rancor de ninguém, mágoa de ninguém, né, mãe? Não. Esse negócio de ficar guardando, não gosto de fulano, não gosto de ciclano. Não. Fulano me fez isso, fez aquilo. Tem isso com a senhora? Não. Para mim é a mesma pessoa. Eu não sou de guardar rancor. E é pecado, né? E é pecado. Porque você, às vezes, guardar rancor. Por exemplo, às vezes, o pastor dá uma palavra. Porque antigamente, às vezes a pessoa fala assim, por que falar antigamente? A gente tem que viver agora. Não é antigamente. Mas a gente a lembra assim. Eu a lembro que o pastor tinha... chamava atenção. E eu não estou chamando atenção com raiva de você, não. Estou alertando. Estou chamando atenção, alertando, porque é assim que deve se comportar. É assim que deve fazer. Então, chamava mesmo, puxava nossas orelhas e nós chegamos a ficar sentadinhos no canto. Agora o pastor fala um pouquinho. Todo mundo quer sair da igreja. Eu não vou mais para aquela igreja. Eu não quero mais aquela igreja. Eu estou aborrecido com o pastor. O pastor falou uma coisa que eu não gostei. Ora pelo pastor. Ele está te ensinando. Ora por ele, pedindo a Deus a graça. Porque ainda tem o pastor para te... Feliz é aquele que tem um pastor. Tem o pastor para poder auxiliar ele, chamar ele as coisas que eles estão errados. Mas, às vezes, sente. A igreja precisa dos irmãos, né? Precisa da gente. E a gente faz o quê? Aí, faz assim, quando você quer uma bênção, você corre para a casa do Senhor e corre para os braços do pastor. Aí, não está precisando da bênção, despreza o pastor e assim, corre para outra igreja. Você acha que você está fazendo certo? Não, não está. Porque e o pai que você deixou para trás? Que te ensinou.
tem gente que não tem aliança, né, mãe? Quebra a aliança muito fácil. Quebra uma aliança muito fácil. Eu preguei aqui outro dia, a senhora deve lembrar disso, sobre a fidelidade. Foi domingo passado, sem ser domingo agora. Um dos frutos do Espírito, fidelidade. As pessoas do mundo são fiéis, têm fidelidade com o time de futebol, têm fidelidade com aquilo, com isso. Aí chega na hora do crente, ele não tem fidelidade. Eu sou uma pessoa muito, assim, conhecida. Uhum. Então, eu vou para a igreja da minha filha, eu vou para a igreja do meu filho, eu vou para outra igreja, me convidou, eu estou lá. Mas aqui, ó, a minha cabeça é aonde eu plantei os meus pés. Isso, olha aí, gente. A minha cabeça é aonde eu plantei os meus pés. Essa aqui é aonde que me segurou. Ela não é persuadida, não. Porque qualquer coisinha, vem pra cá, que você vai ser isso. Não. Ela não. Não, eu amo todo mundo. Uhum. Gosto da igreja. Eu frequento a igreja, sim, vou. Amanhã é dia de eu ir. Eu vou com a minha filha feliz. Parece que eu estou na minha igreja, mas estou lá. Eu estou pedindo a Deus pelo meu filho, para Deus encher isso aqui. É isso aí. Eu estou pedindo a Deus, né? Eu estou lá na intercessão, estou pedindo ao Senhor. Sustenta ele, Jesus. Guarda ele onde ele estiver. É assim que deve ser. É ser unido. Unir a união. Porque Deus não se agrada da separação. Isso. Então, voltando aqui para a gente já tem quase 1 hora já que a gente está aqui. E se a gente deixar, a gente vai virar a noite aqui esse negócio. Mas deixa eu te falar. Hoje minha mãe tem 80 anos, né? Eu vou fazer 60 esse ano. O ano que ela faz 80, eu faço 60, né? Uhum. Aí alguém olha assim pra gente, mas outro dia, irmão, eu fui lá levei ela lá numa igreja, lá em Busca, eu fui pregar. Aí falaram assim, essa é tua esposa? Porque eu tô mais acabado que minha mãe. Eu devo pensar, né? Só eles pensaram isso. Mas é 20 anos de diferença. Mas é uma guerreira, uma mulher que tem um exemplo de vida e que realmente tem assim, curada interiormente. Curada. Em todo lugar que eu vou, todo mundo gosta muito de mim. Não é pessoa cheia de depressão, cheia de mimimi, não cheia de denguinho, né? Porque alguém pode falar, essa velha, tem muita senhora de idade, né, ou senhor de idade, que virou uma pessoa muito chata, de civilidade, de tá, mas ela não. Eu estou no meio dos jovens. Está no meio dos jovens, está no meio da garotada, conversa com um, conversa com o outro, e aconselha as mais novas, né? Porque tem muitas mulheres, infelizmente, que estão deixando a desejar. Depois fica nas orações pedindo, Senhor, resgata meu marido, salve meu marido, transforma minha família, não sei o quê. Mas a Bíblia diz o quê? Em Provérbios 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Aí vai dizer que foi o diabo, foi Satanás, foi macumba, foi feitiçaria, que fez ela se separar. O diabo acabou com o meu casamento, não sei o quê. Mas o que acabou? A tua falta de sabedoria, né? Não só mulher, mas homem também, falta de entendimento que tem acontecido. Mas em nome de Jesus, esse testemunho foi muito importante. Quem quiser fazer uma pergunta, a Kelly está falando, minha mãe é uma heroína. A Eliane Mello está dizendo, grande aprendizado. Quem gostaria de fazer uma pergunta para a irmã Janete? Pode fazer. Pode fazer uma pergunta sobre vida, sobre criação de filhos. Antigamente, hoje em dia, filho não pode levar nem um beliscão, né? Não. Mas antigamente era como? Né? Não.
Galinha de casa não se Não corre se corre atrás. atrás. Eu esperava chegar Esperava pertinho de mim. Fazia arte, fazia o que não prestava, não o pau prestava. quebrava. Quebrava mesmo. Quebrava. Chegava em festa, não tem nada que ficar em cima de festa nenhuma. Eu, aqui, ó, de beliscãozinho. Beliscão, chinelada, e tá todo mundo aí na boa. Verdade. Não é verdade? É. Então, antigamente, tinha verdadeira educação. A vara da infância e da juventude era a vara de goiabeira. Essa que é a grande verdade. Ou então um cinto e um chinelo bem grosso nas pernas. Então era assim que a gente era educado, né? Na hora que um adulto estava conversando, tinha negócio de interromper, de chegar perto, de ficar perguntando, puxando. Só um olhar já bastava. Só olhava bastante. Era assim que funciona. Então, é assim, uma experiência de vida. Eu estava falando que sobre o testemunho que ela queria contar, fazer um podcast. Ela falou, eu quero contar a minha vida, eu quero dar um testemunho sobre a minha vida. Falei, então vai ser essa semana logo de uma vez. E graças a Deus, né? Eu estou bem. Hoje eu trabalhei muito. Hoje foi um dia bem agitado. Mas ela não... Mas eu falei, não, essa eu não posso perder. Essa eu não vou perder, não. Então, eu agradeço muito. Amém. Deus abençoe. Deus. Olha, esse podcast não vai ficar só no Facebook, não. Nós vamos colocar lá no YouTube, tá? Para ficar lá. E quem quiser assistir, compartilhar, saber mais da vida da diaconisa Janete. Ela ainda tem, né, os irmãos dela, né? Tem meus irmãos. Tem o pastor Rubens, que é o meu tio, tá lá. Em Engenheiro Pedreiro, ela trabalhando na obra do Senhor, tá? E é assim, os sobrinhos, os netos, bisnetos, ela já é tataravó, tá? Já é tataravó, entendeu? E que Deus dê muita vida e saúde à minha mãe, para ela continuar nessa jornada, nessa caminhada, nessa fé, nessa jornada. E eu gostaria, para terminar, de quem gostaria de perguntar alguma coisa. Né? Pode perguntar, gente. Aqui a gente está aqui para conversar, bater aquele papo com você, para a glória de Deus. Sabe quem vai estar comigo aqui na quinta-feira? Acho que é dia 15. Quinta? Quinta que vem aqui no podcast, aqui, fazendo essa entrevista. Vai ser o apóstolo Eliésio Campos. Nós vamos estar falando sobre ministério. Outro também, que gosta muito de mim. Gosta. O pastor Eliezer, inclusive, perguntou pela senhora na festa da igreja. Né? E foi uma festa maravilhosa. Então, quinta-feira agora, dia 15, o apóstolo Eliésio Campos, lá de Miguel Couto, vai estar conosco aqui. Nós vamos estar batendo um papo muito descontraído sobre ministério, sobre a obra de Deus. Ok? Gente, nós já vamos terminar esse podcast de hoje. Eu espero que Deus tenha abençoado sua vida. Obrigado, irmã diaconisa Andréia, pela assistência. Natan também, Deus abençoe, Natan. Domingo quero te ver aqui, hein? Batendo aquele pandeirinho. Traz a pandeirola. A pandeirola. Para louvar o Senhor conosco. É verdade. E também a Eliane Melo. Ela está falando, parabéns para essa mulher de Deus. E vamos estar terminando. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Eu queria pedir a senhora para orar. Em nome de Jesus. Pelas pessoas. Amém. Que estão aqui nos assistindo, pedindo a bênção de Deus sobre elas. Amém. Pode orar? Posso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença nós estamos aqui, Senhor. Sim, meu Pai. Tu conheces o nosso deitar e o nosso levantar. Senhor, Tu me conheces, Senhor. Tu sabe, Senhor, das minhas necessidades, mas está entregue nas Tuas mãos. Sim, meu Pai. Senhor amado, Tu resolve como Tu queres. Sim, meu Deus. Senhor, abençoa a minha família. Sim, meu Pai. Senhor, meus filhos. Senhor amado, visita agora o meu lar. Tu sabes, Senhor. Conhece.
Jesus querido, toma todos meus genros, toma nas tuas mãos. Guarda, Senhor amado, debaixo do teu manto santo. Senhor, nós estamos aqui. Ó Senhor, toma nas tuas mãos. Eu agradeço por tudo, pela minha vida, Senhor. Jesus, que é tão maravilhosa para ti. Senhor, quando eu estou na tua casa, Senhor, é um prazer tão grande. Ó Deus, toma nas tuas mãos. Visita agora a minha nora, a Yara, toma nas tuas mãos. A minha pastora, Senhor, toma ela nas tuas Sim, mãos. meu Deus. Senhor, guarda cada um, Senhor, cada uma igreja, toma nas tuas mãos. Em nome de Jesus, guarda o meu pastor, toma nas tuas mãos. Salva o meu filho, fala no coração dele. Toca, Jesus. Ó Senhor, o Natan, Senhor, o Natan precisa de ti. Senhor, eu te entrego o Natan nas tuas mãos. Guarda, Senhor, chama, Senhor. Trabalha na vida do Natan. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Olha só, gente, olha que exemplo, para a gente terminar. Tem muita gente que eu chamo, não sei, eu tenho vergonha, eu não sei o que falar. A gente preparou alguma coisa aqui? Não, eu não. Nada, é tudo espontâneo. É uma conversa. E ela tem coragem, ela tem determinação. É isso que a gente tem que admirar. Nunca fez. Eu não. Nunca fez, primeira vez. E não está nem um pouquinho com vergonha, abalado, nada. Não. Entendeu? Porque, na verdade, irmãos, nós estamos aqui fazendo a obra de Deus. É Amém ou não? Amém. Então, se você quiser contar seu testemunho, me chama, que eu estou aqui para a gente estar fazendo isso, tá bom? Amém. Deus abençoe tua vida, um abraço, até o próximo, graça e paz. Amém.